Irmãos amados, estamos nesta manhã fazendo um pequeno comentário, porque o nosso tempo é bastante curto, sobre a lição de número 1 da nossa revista Palavra e Vida do segundo trimestre de 2020. Ela é baseada na vida de Paulo. E o texto que nós iremos ler, o texto devocional, se encontra em Atos, capítulo 9, os versos de 1 a 4, que nos diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sim, meus irmãos, essa nossa lição está dividida em 4 pontos. O primeiro é a infância de um menino judeu. O 2, quem era Paulo. 3, a transformação. 4, disposição para o serviço. Muito bem. Paulo, ele foi um menino que nasceu em um berço que hoje nós chamaríamos de um berço cristão. Nascido e criado na igreja. Aos 5 e 15 ou 17 anos por aí, Paulo teve uma corrida da alfabetização ao preparo rabínico. Apesar de ter sido criado neste contexto, ele acabou se envolvendo com uma facção tida como religiosa, chamado a seita dos fariseus. Escribas fariseus era o comando tido como religioso dominante dentro do judaísmo, mais influente. Eles eram extremamente conservadores da lei, do Pentateuco e da tradição oral. Eles conseguiram ver na vida de Paulo um grande valor. E isso me chamou a atenção, porque é o que acontece hoje com alguns dos nossos filhos, nascidos e criados na igreja, desde o berçário até a juventude, ou mais necessariamente a adolescência, onde os pais têm um domínio forte sobre eles. Chegam até embaixadores do rei, ou mensageiras do rei. E a partir dali, eles já vão se definindo na vida. E às vezes se envolvendo com companhias, com convites, se escandalizando com certas coisas dentro das nossas igrejas, pelos motivos dos mais variados. E depois eles debandam e vão para outros lados. No caso de Paulo, ele, que era amante das coisas sagradas e queria ser o melhor, ele se envolveu com essa facção, vamos dizer assim, farisaica. E esses que se fortificaram e foram até os fundadores da sinagoga,
viam o cristianismo como uma coisa qualquer, como uma seita, é o que o texto nos diz. E Paulo se tornou o perseguidor da igreja, porque achava que a igreja, que era chamada de uma seita, era contra a lei, contra o Pentateuco, contra aquelas coisas que eles tinham como sagradas e tinham que ser combatidas. Esse movimento hoje, este braço que era tido como os donos da verdade, vem até hoje. É o romanismo ou o catolicismo. A força deles hoje é menor, mas ainda não vê a Igreja de Cristo com bons olhos. Eu imagino que nos tratam com desdém, apesar de estar perdendo força frente ao avanço do cristianismo, mas eles ainda se sagram os donos da verdade. Então, meus irmãos, eu vejo Paulo, este jovem, que se tornou membro da igreja, mas membro por tradição. Dizem que filho de crente, crente é, mas não é verdade. Tanto não que Paulo não deu certo. Nossos filhos, quando criados na igreja, eles precisam também passar pela conversão. Precisam também passar pelo encontro com Jesus. Senão, eles serão meros incrédulos dentro da igreja. Conhecedor da Bíblia, mas um conhecedor teórico. Um conhecedor teórico. E nós precisamos, com essa lição, tirar ensinos para as nossas vidas. Aprender que ser cristão não é por tradição, não é por herança, mas é pelo encontro pessoal com Jesus, que muda a nossa história. É a história de Paulo, só mudou quando ele teve um encontro forte com Jesus. E que nesta manhã o Senhor nos abençoe com essas curtas ponderações da sua palavra, que ela, como palavra de Deus, possa nos abençoar. Que Deus, mais uma vez, nos abençoe. Amém.